Boa tarde, galerinha. Vamos a mais uma correção de atividade de português nesse período de distanciamento social. E hoje nós vamos corrigir a questão 1 da página 141 do livro didático de vocês. Na questão 1, vocês têm aí uma tirinha do Calvin. É necessário a leitura dessa tirinha para responder as questões que vêm a seguir. Então vamos fazer a leitura. Primeiro quadrinho. Eu construiria uma jangada para este lago, mas não tenho onde ancorá-la, diz o Calvin. Segundo quadrinho. Nunca achei que você fosse alguém sem ancoragem, diz o Haroldo. Hein? Reclama o Calvin. Terceiro quadrinho. Nada, diz o Haroldo. Diz o Calvin. Quarto quadrinho. Acho que você está sob uma pressão do caramba, diz o Haroldo. Você está com algum problema? Diz o Calvin. Bom, essa é a tirinha. Façam a leitura dela para, em seguida, responder as questões abaixo. Bom, nessa atividade são mobilizados também conceitos importantes que não são trabalhados aí de forma explícita. Que conceitos são esses? É o conceito de conjunção, que é a classe gramatical que nós já vimos lá no 6º ano. E também os tempos verbais do modo indicativo, que vocês viram aí, fizeram a leitura na página 139 e 140 do livro didático. E também os processos sintáticos de coordenação e subordinação. Bom, para esclarecer esse conceito, eu trouxe aqui para vocês um Lego para a gente entender melhor. O que é uma conjunção? Uma conjunção é a classe de palavra ou a palavra que permite a ligação entre orações ou palavra. Exemplo, eu tenho aqui a conjunção. Eu quero ligar essas duas orações. O que é a oração, professor? A oração é aquela frase que contém o quê? Um verbo. Tem que ter no mínimo um verbo para ser uma oração. Eu tenho duas orações aqui. Observe que elas estão o quê? Na cor azul. Isso tem um significado. Elas são equivalentes. Cada uma delas tem um verbo. Cada uma delas tem um sujeito, cada uma delas tem um complemento, que eu também chamo de objeto. Eu quero fazer a ligação entre essas duas orações. Como é que eu faço? Por meio de uma conjunção. Dessa forma eu construo sentido. Agora observem o exemplo aqui. Faça isso de novo e eu te encho de porrada. Se eu tiro a conjunção daqui, eu tiro significado, a junção, o nexo entre essas duas orações. Eu falaria da seguinte forma: faça isso de novo, eu te encho de porrada. Fica sem um nexo. A conjunção permite o quê? Construir uma relação de sentido, construir uma relação entre as duas orações. Faça isso de novo e eu encho de porrada. Esse é o processo sintático que eu chamo de coordenação. Coordenação por quê? Porque as duas orações são iguais, quer dizer, ela tem sujeito, verbo e complemento, e eu ligo por meio de uma conjunção. Eu também tenho o processo sintático de subordinação. O que é subordinação? É quando eu tenho uma oração principal e eu tenho uma oração subordinada. Quer dizer, as cores aqui diferentes já, observem, vermelho e azul. A azul é a oração principal, quer dizer, ela existe sozinha. Só que a vermelha, para existir, precisa de quem? Da oração principal. Portanto, eu digo aqui que a oração subordinada, na cor vermelha, é dependente da oração principal. Essa dependência é construída por meio de uma ligação. Quem faz essa ligação? É a conjunção. Certo? Observemos agora por meio de um exemplo. Eu vou alterar aqui. Eu tenho a oração principal, eu te encho de porrada, que sozinha ela tem um significado. Eu tenho a oração subordinada. Você fizer isso de novo. Se eu pegar somente essa oração aqui, sozinha ela não tem nenhum significado. Ela precisa de uma principal para fazer sentido. Eu quero fazer a junção. Como é que eu faço? Eu pego aqui a oração principal e faço a ligação por meio de uma conjunção. Eu te encho de porrada se você fizer isso de novo. Entendido? Então vamos lá. Esses são os dois processos sintáticos de coordenação e subordinação, por meio da conjunção. E aí, lá no livro didático de vocês,
tem duas questões que eu considero fundamentais para o entendimento disso que eu acabei de dizer para vocês, que é a letra F, a letra F e a letra E. A letra E diz assim, ó, reescreva a fala trocando mas, não por si. Faça as alterações necessárias. Quer dizer, você vai lá na tirinha, no primeiro quadrinho, que tem a frase assim, ó, tem a oração. Eu construiria uma jangada para este lago, mas não tenho onde ancorá-la. Quer dizer o quê? Na letra E, você vai substituir esse mas, não, quer dizer, essa conjunção mas, você vai substituir esse mas, que é uma conjunção, por outra conjunção, que é a conjunção se. Então vai acontecer uma substituição o quê? De conjunção. E aí você tem que fazer as alterações necessárias. E essas alterações vão acontecer principalmente o quê? No verbo, nas terminações do verbo que nós vimos em aulas anteriores, ok? Então como é que eu reescreveria, professor, essa frase aí, com alteração da conjunção? Vamos lá. Eu vou colocar assim, ó, letra E. Eu construiria uma jangada para este lago, se tivesse onde ancorá-la. Observe, eu alterei o verbo, né? Alterei a conjunção, era mas, troquei por se. E alterei o verbo, que antes era tenho, no presente. Agora eu tenho o quê? Tivesse, que é um verbo, né, em outro tempo, no passado. Eu troquei um verbo no presente por um verbo no passado. Observe que a alteração aí foi alterada. Ou melhor, a terminação aí do verbo foi alterada. Eu saí do modo indicativo para o modo subjuntivo. Eu saí do presente para o pretérito. Observem como a simples alteração de uma conjunção, né, altera todo o arranjo da frase, da oração. Ótimo. E aí a letra F diz assim, vamos para a letra F. Reescreva a mesma fala, quer dizer, você vai lá no primeiro quadrinho, reescreva a mesma fala, agora trocando, você vai trocar. Construiria por construirei. E mas, a conjunção mas, não por enquanto. Ou seja, você vai substituir, primeiro, o verbo construiria pelo verbo construirei. Em seguida, você vai substituir a conjunção mas pela conjunção quando. Perfeito? Então, como é que ficaria essa construção aí? Dessa forma, fazendo essas substituições. Eu construirei uma jangada para este lago quando tiver onde ancorá-la. Observem que eu tinha antes o quê? Construiria, que é o pretérito, é um verbo, né, no tempo passado. E eu substituí esse tempo passado pelo tempo futuro, construirei. E em seguida substituí a conjunção mas pela conjunção quando. Quando isso acontece, eu tenho um rearranjo da oração, das frases, uma reorganização. E aí eu também tenho uma alteração de sentido. É o que vocês vão perceber na letra G. A letra G vai perguntar assim, ó, em qual das formulações a construção da jangada é indicada como algo possível na fala de Calvin? Na que usa se, a conjunção se, ou na que usa a conjunção quando? Obviamente, quando eu tenho a conjunção se, que foi lá acompanhada do verbo no modo subjuntivo, eu tenho uma incerteza. É improvável que aconteça a construção dessa jangada usando a conjunção se e o verbo no modo subjuntivo, o verbo tivesse. Mas se eu uso o verbo no futuro, construiria, eu substituo por construirei, ou seja, vai ser no futuro, e uso a conjunção quando, eu construo também a ideia de condição com essa conjunção, mas também a ideia de tempo, ou seja, é muito mais provável, porque eu estou usando construirei, é o quê? Modo indicativo. É muito mais provável que eu construa essa jangada quando eu uso a conjunção quando, ao invés da conjunção se. Certo? Espero que vocês tenham entendido. Tem outras atividades aí também na questão 1, a letra A, B, C e D. São questões mais simples. Se houver alguma dúvida, vocês me chamem no privado, lá no grupo da turma no WhatsApp, que eu faço os comentários necessários, ok? Muito obrigado pela participação e até mais.